E aí, galera do Triunfa, estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas e nessa aula aqui nós vamos estar vendo uma introdução aos conjuntos. Bom, para começar, o que são conjuntos? De maneira intuitiva, a gente pode pensar que ele é uma coleção de alguma coisa, de objetos, de elementos. Então, conjunto nada mais é do que isso mesmo, uma coleção qualquer de objetos. Bom, qual que é a forma de notação dos conjuntos? O conjunto em si, ele todo, vai ser denotado por letras maiúsculas, tudo bem? No nosso caso aqui, né? Mas essa a notação, ela não é bem uma regra, essa de letras maiúsculas e, como eu vou falar daqui a pouco, de minúsculas para os elementos. Então, a notação geral dos conjuntos vai ser dada por letras maiúsculas. E os elementos que compõem o conjunto, eles serão dados por letras minúsculas, mas vai ter outras formas de você descrever o conjunto e os elementos que estão nele. Então, serão, por exemplo, Azinho, Bzinho, Czinho e etc. Então, num conjunto A qualquer, vamos ter os elementos A, B, C, um conjunto infinito ou finito de elementos. Bom, uma relação que nós temos que saber dos conjuntos vai ser as relações de pertinência, ou seja, quando os elementos eles pertencem ou não aos conjuntos. Então, como que a gente vai denotar isso? Suponha que a gente tem, por exemplo, um elemento x e nós vamos dizer que ele pertence a um conjunto A qualquer, denotado dessa forma aqui, pertencente a. Ou seja, isso aqui quer dizer que x ele é elemento de A, ou seja, x pertence ao conjunto A. Da mesma forma, eu posso dizer que o x não pertence ao conjunto A. Então seria dessa forma aqui, não pertence, só que com risco em cima do símbolo de pertinência. Então não pertence a A. Ou seja, ele não é elemento de A. Bom, das outras formas que a gente vai representar o conjunto, para descrever os elementos do conjunto, nós temos duas formas: a enumerativa ou a predicativa. Como que vai ser a enumerativa? Suponha que você tem um conjunto A, e nós vamos denotar, por exemplo, os números cardinais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, a gente vai realmente enumerar ou descrever os elementos colocando entre chaves e separando os elementos por vírgulas. Ou seja, cada número separado por vírgula aqui é um elemento do conjunto. Então, dessa forma enumerativa, a gente vai realmente escrever e enumerar os elementos do que estão no conjunto. Se fosse, por exemplo, o alfabeto num conjunto, seria A, B, C e etc. Já da forma predicativa, nós vamos descrever os elementos a partir de uma propriedade. Tudo bem? Então, propriedade. Então, ou seja, nós vamos descrever qual, qual o conjunto universo que os elementos pertencem, e a seguir nós vamos enumerar, falar qual que é a propriedade que é satisfeita por todos os elementos que estão dentro desse conjunto. Por exemplo, supomos que a gente tem um elemento aqui B, um conjunto B, em que eu quero dizer que os elementos aqui são, por exemplo, as vogais. Nesse caso, nós não vamos precisar denotar o conjunto universo, nós não estamos trabalhando com números especificamente. Mas se a gente for falar uma propriedade dele, ele vai ser x é uma vogal. Ou seja, essa é uma propriedade do elemento x em que ele será uma vogal. Ou seja, aqui está incluso todos os elementos que vão ser A, E, I, O e U. Ou, por exemplo, se a gente quer denotar todos os valores positivos. Então, por exemplo, um conjunto C, em que eu vou digitar o nosso conjunto universo, sendo x pertencente aos naturais, tal que,
a barrinha de tal que, propriedade de x, para ele ser dos conjuntos naturais, vai ser que x é maior ou igual a zero. Ou seja, eu não vou precisar enumerar desde até o infinito, porque isso não é viável para a gente, né? Não tem nem como a gente fazer isso. Então, são esses tipos de conjunto que a gente vai representar por uma propriedade. Ou seja, dessa forma, a gente vai poder descrever alguns conjuntos que não vão poder ser descritos pela propriedade enumerativa, pela forma enumerativa. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acesse o link de formulário na descrição do vídeo. Até a próxima aula.